Esta semana, a Fundação de Vigilância em Saúde informou que recebeu relatos de casos de coronavírus em Manaus. Esses casos não foram confirmados. Mas a notícia falsa, ela espalha, de uma maneira que vai acabando causando perturbação na sociedade, porque acaba gerando um alerta que é desnecessário, não é nem um alerta verdadeiro, são as fake news, Hoje a gente vai conversar com a gerente do Comitê de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas, da FVS, Liane Socorro Souza, que está aqui conosco. Muito obrigado pela presença da senhora aqui. Seja bem-vinda e bom dia. Bom dia. Bem, primeiro, continua a informação de que não tem nenhum caso de coronavírus aqui, No momento, nós não temos nenhum caso de coronavírus confirmado, nem no Brasil e no Amazonas também. Essas notícias, elas não são notícias fidedignas. É importante que haja um filtro, por parte das pessoas que estão divulgando essas informações de fontes não oficiais que acabam causando pânico na população. Bem, isso atrapalha a vida de todo mundo, e prejudica até o trabalho de vocês? Com certeza, porque isso desperta na Fundação de Vigilância em Saúde toda uma resposta. A gente precisa ir ao local para fazer uma investigação e isso demanda recursos humanos, muito esforço para a gente desmistificar essas informações. E as pessoas que estão com alguns sintomas e que já estão correndo para os estabelecimentos de saúde, esses locais estão também sabendo passar a informação da diferença, se é o que está acontecendo? Na realidade, a FVS ela já passou um alerta para todas as unidades públicas e privadas do Estado, orientando todos os profissionais, reforçando todos os fluxos, todos os protocolos, e as unidades de saúde estão todas preparadas para informar sobre a diferença de uma síndrome respiratória aguda grave de uma síndrome gripal. Qual é a principal diferença? A principal diferença é que a síndrome gripal são sintomas leves, tipo febre, tosse, dor de garganta. E a síndrome respiratória aguda grave, além desses sintomas, o paciente já apresenta o desconforto respiratório, uma dispneia, uma saturação de oxigênio começa a cair. E aí o paciente é preciso de internação nesse momento. E a síndrome respiratória gripal, o paciente ele pode fazer tratamento no próprio domicílio. E tem também diferença para o coronavírus, da SARS, por exemplo? A gente conhece pouco sobre o coronavírus, mas a nossa rede ela está preparada para atender esses pacientes. A gente nesse momento, já tem bastante material recebido agora pelo Ministério da Saúde para a gente atualizar todos os nossos profissionais de saúde em relação ao coronavírus. Mas, como eu falei antes, nós não temos ainda caso confirmado de coronavírus no Brasil. Nós temos apenas casos suspeitos, ainda aguardando o resultado para confirmação diagnóstico. E aqui em Manaus, no Amazonas, não tem nem caso suspeito, Aqui no Amazonas nós não temos caso suspeito, mas o protocolo é o mesmo para síndrome respiratória aguda grave. Estamos conversando com a gerente do Comitê de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas, da FVS, que é a Fundação de Vigilância em Saúde, Liane Socorro Souza. A senhora, por 2 vezes aqui, falou que a FVS tem orientado os estabelecimentos de saúde, mas do estado, da capital, do município, a todos? Todos os estabelecimentos de saúde, tanto público como privado, da capital e do interior. Já foi emitido um alerta, uma nota técnica para todas as unidades de saúde do estado. Eu vejo que a senhora trouxe um papel aí, uma informação, aliás, que está com a senhora, que descartando
uma notícia de que morte por coronavírus em Manaus, chegaram a anunciar isso, né? E vocês se adiantaram, opa, isso é fake news, isso não aconteceu. É porque, assim, primeiro lugar, a gente tem que se preocupar muito com a definição de caso de coronavírus. Nesse momento, a nossa definição de caso é a seguinte: é o paciente com sintomas gripais e que tenha uma história epidemiológica. Que história epidemiológica é essa? Que esse paciente tenha vindo da China. Então, hoje nós estamos num período sazonal e é comum gripe. Para me suspeitar de um caso de coronavírus, o paciente ele tem que ter vindo da China. Perfeito. Esse é a principal medição que vocês fazem. Exatamente, para a detecção de um caso suspeito, a gente precisa dessa informação, dessa história epidemiológica do paciente. Ele precisa ter vindo da China ou ter tido contato com alguém da China. Por se tratar de uma doença nova, o vírus novo, há bem poucas informações, mas vocês pelo menos já sabem durante quanto tempo sobrevive esse vírus, hein? Não, a gente conhece pouco sobre o coronavírus, a gente ainda precisa avançar muito, a gente ainda não tem estabelecido com precisão período de incubação da doença, nem período de transmissibilidade, então ainda estão estudando bastante a questão do coronavírus. A gente não sabe como que esse vírus vai se comportar se porventura chegar aqui no Brasil, nós não sabemos ainda. Qual é a orientação agora que a senhora dá para as famílias, principalmente quem tem filhos e idosos em casa, né? A nossa principal orientação é em relação mesmo à questão da prevenção mesmo. São questões básicas mesmo, nesse momento dessa sazonalidade, esse momento de chuva, as pessoas têm que ter mais cuidado, evitar estar em ambientes com grandes aglomerações, ficar um pouco distante de pessoas que estão gripadas. A lavagem das mãos é assim, fundamental. Medidas básicas, tipo você saber tossir, saber espirrar, isso tudo é muito importante. O governo do Amazonas vai investir nessa questão de publicidade para a gente estar orientando melhor a população nessas questões de prevenção e controle das doenças respiratórias. Porque é a mesma conduta que eu tenho para uma síndrome gripal, eu tenho para o coronavírus. É a mesma conduta. São os mesmos cuidados, são as mesmas medidas de prevenção. Reativar aquele álcool em gel é importante também. Isso, com certeza. A gente já as unidades têm álcool gel, né? Principalmente para os profissionais de saúde que tem que estar aí em alerta, com bastante cuidado. São os profissionais que estão na linha de frente e que precisam estarem protegidos. Ainda há pouco a senhora falou que não tem nenhum caso aqui, graças a Deus, né? E que uma preocupação seria de alguém vindo lá da China para cá, para ficar sob alerta. Mas em relação a encomendas da China para cá, de alguma possibilidade de risco de transmissão pelas encomendas? Pelas encomendas não tem, porque a doença ela é de transmissão respiratória, né? Até esse momento a gente não tem essa informação, mas através de encomenda é muito difícil, muito raro esse tipo de transmissão. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde já realizou reunião com a Anvisa, né, para conferir e orientar todos os fluxos e protocolos internacionais, medidas sanitárias de bloqueio, como detecção de um caso suspeito de uma aeronave que seja procedente da China, quais são as medidas que a Anvisa deve tomar diante de um caso suspeito. E hoje nós já temos até um hospital de referência em Manaus
que é o Hospital Delfina. Se nós tivermos um paciente suspeito de coronavírus, a nossa referência é o Hospital Delfina. Não só o hospital já está decidido, definido, como o corpo de pessoas e profissionais também? O corpo de profissionais também. A gente está preparando. A gente tem um legado muito bom da Copa do Mundo, que a gente tem pessoas preparadas para atuar diante de um surto de coronavírus. Liane Socorro Souza, gerente do Comitê de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Amazonas da FVS, muito obrigado por sua vinda aqui, divisão dos teus conhecimentos conosco, mas deixando claro que não tem nem caso suspeito do coronavírus aqui no nosso estado. Realmente, nós não temos casos suspeitos em Manaus e no Brasil nós não temos ainda nenhum caso confirmado. Pode ser que daqui para o final do expediente, daqui para o final da tarde, a gente tenha casos confirmados, mas até esse momento nós não temos caso confirmado no país. E você que acompanha sempre notícias via redes sociais, grupos de WhatsApp, não espalha aquilo que você não tiver certeza. Surgiu uma informação, procura as informações oficiais junto ao governo do estado, um site de notícias que é referência, como o d24am.com, por exemplo. Não espalhe fake news. Obrigado pela sua participação. Muito obrigada.